Boa tarde, vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Hoje será a última aula a respeito do uso da vírgula nas orações subordinadas, substantivas, certo? Porque hoje nós vamos falar sobre a utilização da vírgula sendo ela facultativa, ou seja, quando você tem a opção de utilizá-la ou não. Sendo assim, você não estará errando nunca, né? Porque você não pode ser penalizado se usar e também não pode ser penalizado se não usar a vírgula. Então, este caso é justamente quando nós temos duas possibilidades de acontecer a vírgula opcional ou vírgula facultativa, como a NGB aplica. Então, como nós falávamos anteriormente, olha só, nós vimos todos os casos em que a vírgula é obrigatória. E aí vocês perceberam que a vírgula vai ser obrigatória sempre quando houver a necessidade, principalmente, de se separarem as orações coordenadas assindéticas de orações coordenadas sindéticas, tá? E aí, para relembrar, você tem que estar com esse conteúdo em dia em relação à sintaxe da língua portuguesa, certo? Você precisa entender o que é uma oração coordenada e o que é uma oração subordinada para poder refletir sobre a aplicação dessa vírgula. Então, quando se trata de vírgula, não adianta você memorizar as regras. Por exemplo, dizer assim, eu vou decorar aqui que depois de mas tem vírgula. Mas nem sempre. Não é assim que se adequa a vírgula na língua portuguesa. É preciso antes entender a sintaxe para poder refletir sobre o uso da vírgula e não ter mais dúvidas quanto à utilização dela, tá? Então, quando nós temos aí uma oração coordenada, significa que nós temos uma frase que contém um verbo, né? Assim que é definida a oração. Toda vez que nós temos uma frase que é independente, ou seja, ela não depende de outra para fazer sentido num sintagma, ela é chamada de oração coordenada, ok? E aí, ela vai ser uma oração coordenada assindética quando não houver nela a presença de conjunção, ok? Então, por exemplo, se eu disser assim, Deus sabe, o homem pensa, eu tenho aí duas orações. Na primeira eu disse Deus sabe e na segunda eu disse Deus pensa. Então eu tenho duas orações coordenadas assindéticas, ou seja, não há presença de conjunção, certo? E aí, quando a oração coordenada ela vai ter a presença da conjunção, ela pode ser classificada em 5 possibilidades. E vocês lembram, nós temos as orações coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, ok? E aí, dando seguimento ao conteúdo, nós vimos também que a vírgula é obrigatória na maioria das vezes, né, em que você tem as orações subordinadas. No caso das orações subordinadas adjetivas, nós temos apenas 2 tipos. Nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas, certo? Então é preciso olhar com bastante cuidado os slides anteriores, ok? O material que está disponibilizado para vocês, para que vocês leiam e reflitam e percebam quando é que a vírgula deve ser utilizada no caso das orações subordinadas adjetivas. Em relação às orações subordinadas adverbiais, nós vimos que em todos os casos elas deverão ser usadas, tá? A vírgula deve ser usada quando você separa uma oração principal de uma oração subordinada, certo? E quando essa conjunção ela vem deslocada e quando ela vem no início da oração, você deve usar vírgula. Quando é que a conjunção vem deslocada? Quando ela vem ao meio, tá? Então, quando a conjunção vier ao meio, você deve usar vírgula. Se a conjunção vier no início, você também deverá usar vírgula, ok? E aí a gente vai analisar agora os casos em que a vírgula ela pode ser facultativa. Como assim? Ela vai ser opcional. Eu tenho a opção de utilizá-la ou não. Quando é que isso acontece? Isso vai acontecer quando você tiver a sua conjunção estando deslocada, estando ao final. Deslocada não, deslocada ela estaria no meio. Quando a sua oração subordinada ela vem por último, ela é a última coisa a ser apresentada, ou seja, quando você tem primeiro a oração principal e só ao final daquele sintagma
você tem aí a oração subordinada, nesses casos a vírgula vai ser optativa. Vamos analisar aqui o exemplo, olha só. Então, a colocação é essa aqui. Eu tenho uma oração principal, vírgula, em seguida eu tenho a oração subordinada, adverbial, tá? E aí a regra nos apresenta o seguinte: se a oração adverbial vier depois da principal, a presença ou não da vírgula irá depender do ritmo e do estilo, sendo seu emprego optativo. Ou seja, quando essa oração subordinada, ela vem ao final, como vocês estão vendo aqui, ó, ela vem depois, né, da oração principal. Nesse caso, a utilização ou não da vírgula ficará a critério da pessoa que está escrevendo e está pronunciando a frase, ok? Agora, vamos atentar aqui para o exemplo. Olha só, eles estavam em tempo de me atirar. Opa, isso significa o quê? Que neste primeiro caso, eu tenho a minha oração principal, olha só. Aqui eu tenho a minha oração principal, que acaba aqui. E vocês estão vendo que não existe a vírgula, né? E o que é essa segunda oração aqui? Aqui é a oração subordinada adverbial, certo? Temporal, no caso eu tenho um efeito de tempo. Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Então, olha só, nós temos uma frase curta, uma frase em que a oração principal, ela vem primeiro do que a oração subordinada. Então, neste caso, a utilização é optativa. Agora, vamos atentar para um exemplo aqui específico da gramática. Esse é um trechinho, tá? Do Euclides da Cunha, da obra Os Sertões. Vocês viram em literatura no início desse ano, certo? E aí, a frase já é bem mais extensa. Veja o que a frase nos diz. Porque o general em chefe não encobria o propósito de não precipitar os acontecimentos num dispêndito inútil de vidas, quando a rendição em poucos dias era inevitável? Opa, uma frase bem extensa, né? É, bem extensa. O que é que nós podemos perceber? Que a oração principal está aqui. Porque o general em chefe não encobria o propósito de não precipitar os acontecimentos num dispêndito inútil de vida, quando a rendição em poucos dias era inevitável. Opa, professor, e aqui em segundo plano, o que é que eu tenho? Em segundo plano, eu tenho a oração subordinada adverbial. E aí vamos prestar bastante atenção para estes dois casos. Por quê? Porque aqui nós percebemos que nós temos uma oração subordinada adverbial que é relativamente curta, né? Eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Já aqui, em contrapartida, eu tenho uma oração subordinada adverbial que é bem mais extensa. Então, nesse caso, o que é que os gramáticos indicam? Muita atenção para isso aqui. Os gramáticos nos dizem que quando essa oração, essas duas orações, né, em extensão de um sintagma, ela for uma frase mais curta, tá? Você vai ter a opção por não empregar a vírgula, normalmente. Professora, mas se eu colocasse a vírgula, seria errado? Não, não seria. Mas os gramáticos indicam que se faça isso, tá? Quando a frase é mais curta, o ideal é que você não utilize a vírgula, certo? No entanto, aqui eu tenho uma frase mais extensa, uma frase mais longa. O que é que os gramáticos já indicam? Que quando eu estiver, neste caso, uma frase mais longa, a vírgula deve ser utilizada. Por quê? Vejam que a frase é muito extensa, pode ser que em algum momento essa oração fique confusa e não dê para entender ao certo, ou fique de certa maneira ambígua, né? Ou o leitor se perca no meio das informações. Então, para que isso não aconteça, os gramáticos são bem explícitos em relação a isso. Quando a frase for mais curta, quando a oração for mais curta, o ideal é optar por não utilizar a vírgula. Quando a oração é bem extensa, a oração principal, o ideal é separá-la da oração subordinada com a vírgula, ok? E aí, na maioria das vezes, né, assim que aparece nas redações, vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, olha só, nós temos aqui o segmento, né, explicando a regra, dizendo que quando a oração principal é a mesma coisa do slide anterior, certo? Só que normalmente é assim que as frases aparecem no nosso dia a dia, é assim que nós construímos a nossa redação, certo? Então, quando a oração principal
vem primeiro do que a oração subordinada, ou seja, ela vem em segundo plano e depois eu tenho ponto final, significa que a utilização da vírgula vai ser sim optativa. Então vamos ao exemplo, olha só. A colheita foi muito boa. Opa, eu tenho aqui a oração principal. A colheita foi muito boa. Perfeito. Em segundo plano, eu tenho a oração subordinada adverbial, tá? A colheita foi muito boa. Foi muito boa, embora tenha chovido pouco nos últimos meses. Então, percebam que aqui ele não utilizou a vírgula. Está correto do mesmo jeito. Ou você tem a possibilidade de fazer da seguinte maneira. A colheita foi muito boa, embora tenha chovido pouco nos últimos meses. Então, veja que no segundo exemplo, o escritor desse texto já optou por utilizar a vírgula. As duas formas estão corretas, professora? Sim, as duas formas estão corretas, com vírgula ou sem vírgula, ok? Então, é nesses casos em que a vírgula vai ser optativa. Quando nós tivermos uma oração subordinada adverbial que vem depois da oração principal, ok? E agora nós chegamos aos casos de vírgula proibida. Então, vamos lá, muita atenção para isso aqui. Lembrem-se que eu falava para vocês que, gente, olha só, as orações subordinadas substantivas, elas são aquelas que exercem uma função, deixa eu procurar aqui o quadrinho, uma função de nome, tá? Elas podem, na verdade, podem ser substituídas muitas vezes pela palavrinha disso ou isso, tá? Quais são as orações subordinadas substantiva, professora? Substantivas são essas aqui. É quando a oração subordinada, ela pode funcionar como sujeito da oração principal, como objeto direto da oração principal, como objeto indireto da oração principal. Ela pode funcionar como complemento nominal da oração principal. Pode funcionar também como aposto da oração principal, tá? Professora, eu vou ter que ficar analisando isso? Nem sempre, tá? O que você tem que perceber é que na maioria das vezes, por uma questão de lógica, você vai acabar não conseguindo quebrar aquela informação por uma vírgula. Mas o ideal é que você saiba identificar, assim, uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva, certo? Você não precisa nem chegar à conclusão de que ela é objetiva direta, objetiva indireta ou completiva nominal. O que você precisa saber é que não se utiliza a vírgula para separar uma oração subordinada substantiva da oração principal. Só existe um único caso em que a vírgula poderá ser utilizada. É no caso de ela funcionar como uma oração subordinada substantiva apositiva. Ou seja, como vocês estão vendo aqui, ela funcionando como um aposto da oração principal. Então, vamos aos exemplos. Olha só. A regra diz que quando eu tiver uma oração principal, em seguida uma oração subordinada substantiva, eu não devo usar a vírgula. Vamos ao exemplo. Ninguém desconhece que a situação da empresa ainda é extremamente difícil. Então, percebam, qual é a minha oração principal? Ninguém desconhece. Oração principal, certo? Em seguida, eu tenho a minha oração subordinada substantiva, que funciona, neste caso, como objeto direto da oração principal. Por quê? Porque eu posso perguntar, ninguém desconhece o quê? Vejam que o verbo desconhecer, ele pede um complemento. Quem desconhece, desconhece algo. O que é esse algo? Que a situação da empresa ainda é extremamente difícil. Então, nós temos aqui uma oração subordinada que exerce função de objeto indireto da oração principal. É por isso que elas são chamadas de orações subordinadas substantivas. Vejam como, intuitivamente, não cabe colocar uma vírgula aqui. Ninguém desconhece, vírgula, que a situação da empresa ainda é extremamente difícil. Então, vejam que, intuitivamente, vocês não colocariam uma vírgula aqui, certo? Porque ficaria inadequado. No segundo exemplo, nós temos, muitos tinham dúvidas de que a economia brasileira pudesse melhorar um pouco neste ano.
Qual é a oração principal, professora? Esta. Muitos tinham dúvidas, ok? E aí percebam, quem tem dúvida de algo. Logo, esse de, ele pede o complemento. Então, percebam que a oração subordinada substantiva que vem em seguida, ela funciona como complemento nominal da oração principal. Logo, eu vou dizer que neste caso também não faz sentido algum eu usar vírgula. Se eu tenho a preposição para ligar, neste caso, se eu tinha um pronome relativo, por que eu colocaria uma vírgula aqui? Vejam que ela fica completamente inadequada. Muitos tinham dúvidas de que a economia... Vejam que não faz sentido essa pausa, certo? Ainda que seja na oralidade, essa pausa não faz sentido, ok? E como eu falei para vocês, diferentemente das demais orações subordinadas substantivas, a única em que será possível utilizar a vírgula é quando nós temos as orações subordinadas substantivas apositivas, certo? Elas geralmente ficam separadas da oração principal por vírgulas ou por 2 pontos. Vejam o exemplo. Desejou apenas isto, ser classificado para o campeonato de xadrez. Então, vejam que aqui eu tenho oração principal, é um aposto porque esse termo explica o termo anterior, certo? E aqui ele é separado por vírgula. Já no segundo exemplo, eu tenho, fez-me um pedido simples, que eu ensinasse a jogar xadrez. Então, percebam que eu tenho aqui a oração principal, em seguida, eu tenho a oração subordinada, substantiva, apositiva. Ok? Então, quando se tratar de um aposto, nesse caso, nós temos que usar a vírgula ou os 2 pontos, tá? Agora, muita atenção para essa regrinha aqui, é uma espécie de exceção. Lá vem o língua portuguesa com as exceções, né? Vejam, gente, que por regra geral, não se separa o predicado do sujeito, né? Disso vocês sabem. Por exemplo, se eu dou a seguinte frase: João machucou o pé. João machucou o pé. Tá. Claramente eu tenho aqui o meu sujeito, que é João, machucou o pé, é o meu predicado. Não é assim? Então, o que a regra diz? Que não se separa por vírgula o sujeito do predicado. Então, eu não vou dizer João, vírgula, machucou o pé. João, vírgula, quebrou o pé. João, vírgula, cantou. Isso é inadequado. Você não pode separar. Você estaria aí fazendo uma quebra naquilo que é sintaticamente, semanticamente unido. Ok? Mas o que é que a gramática nos diz em relação a uma certa construção? Quando, no entanto, se trata de um sujeito oracional, o que é isso? É quando eu tenho a construção do tipo quem mais verbo. Significa que eu tenho aí um sujeito oracional. Seguido do verbo do predicado, tá? Em estruturas semelhantes, existe a possibilidade de fazer uso da vírgula, para melhor demarcar 2 conteúdos sintáticos oracionais que se chocam. Vamos ao exemplo. O exemplo facilita tudo, né? Então, se eu disser assim, quem ama, opa, eu tenho sujeito oracional aqui, certo? Quem ama, cuida. Logo, cabe, eu posso tranquilamente utilizar a vírgula. Cão que ladra, olha só, vírgula, não morde, tá? Então, percebam que aqui eu tenho um sujeito oracional, no mesmo caso do primeiro exemplo, certo? Quem aos meus filhos ajuda, a mim ajuda. Então, vejam que, mais uma vez, eu tenho aqui, no caso, um sujeito oracional. No entanto, nesse caso aqui, cabe a possibilidade, não quer dizer que seja obrigatório o uso dessa vírgula. Eu estou dizendo que você pode usar a vírgula, que ficaria interessante usar a vírgula, porque ficaria mais explicativo, certo? Já no segundo exemplo, muita atenção para no segundo exemplo, quando nós temos essa construção do quem mais o verbo e uma palavra repetida, para evitar interpretações equivocadas, o uso da vírgula se faz necessário. Então, se eu digo assim, quem sabe, sabe. Olha, eu não vou estar usando na língua portuguesa, não existe nenhuma construção na língua portuguesa em que eu utilize 2 palavras repetidas. Quem sabe, sabe. Você quer?
Você comeu, comeu? Ninguém diz isso, né? Você bebeu, bebeu? Tá? Então, normalmente não se pronuncia isso na língua portuguesa, ok? Logo, quando eu tiver essa construção seguida de palavras repetidas, cabe aí a utilização da vírgula. Tranquilo? Então, muita atenção para essas pequenas observações, ok? Aqui nós temos um exemplozinho que é do Saiba Mais. Olha só, muita atenção, é uma dica, né, dada. Em algumas situações, a ausência da vírgula evita ou desfaz possível interpretação errada. Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos o seguinte: em função das intervenções do conselho no começo de julho, o gerente pediu afastamento. Opa, o que é que nós podemos perceber aqui? Que essa frase ela está problemática. Vejam que eu tenho aqui duas vírgulas, né? Eu tenho uma vírgula aqui e eu tenho uma vírgula aqui. Por que ela está problemática, professora? Porque isso gera dúvida. Veja o que é que a frase diz. Em função das intervenções do conselho, no começo de julho, o gerente pediu afastamento. O que é que aconteceu no começo de julho? Foi as intervenções do conselho ou o pedido de afastamento do gerente? Ou seja, a frase está ambígua, a frase está problemática, tá? Logo, é preciso fazer a correção da utilização da vírgula. Como é que essa correção fica possível? Depende do seu objetivo, depende do que você esteja querendo dizer. Então, percebam que aqui eu tenho o seguinte exemplo. Olha só, ela ficaria correta da seguinte maneira: em função das intervenções do conselho, vírgula, no começo de julho, o gerente pediu afastamento. Então, na segunda frase, o que é que eu compreendo? Que o gerente pediu afastamento no começo de julho, certo? Já no outro exemplo, ela também ficaria correta da seguinte maneira: em função das intervenções do conselho no começo de julho, o gerente pediu afastamento. O que é que eu entendo nessa segunda frase? Que as intervenções do conselho foi que aconteceram no começo de julho e só depois o gerente pediu afastamento. Então, as duas possibilidades de interpretação é uma dessas duas aqui, que estão em segundo plano. Essa primeira, ela está incorreta porque ela gera uma confusão e ela está mal elaborada. Ok? Então, muita atenção, que a vírgula também pode fazer isso aí, certo? Finalizado aí o uso da vírgula, vamos atentar para o uso do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é aquele sinalzinho, né, que nós sempre utilizamos. Você pode perceber a utilização do ponto e vírgula, geralmente, em listas de compras, em uma sequência de enunciados, né? Quando você vai repetir uma sequência de informações, aí o ponto e vírgula é utilizado. Quando se refere a isso, todo mundo acha fácil. Ok, eu sei o que é que significa, professora, eu sei como usar, tranquilo. Mas existem outras regras em relação ao uso do ponto e vírgula. E essas regras, elas são pautadas aqui, ó. A primeira regra nos diz o seguinte, olha só, a primeira regra nos diz que o ponto e vírgula permite organizar blocos de orações coordenadas que já apresentam vírgulas em seu interior ou que sejam muito longas, certo? Eu pulei um slide, perdão, vamos voltar aqui. O primeiro slide é esse, sobre ponto e vírgula, olha só. O ponto e vírgula se caracteriza por ser uma pausa intermediária, vejam só. Essa pausa é maior do que a vírgula, no entanto, é menor do que um ponto final, certo? Então, o ponto e vírgula é caracterizado por essa espécie de pausa intermediária, tá? E aí, a primeira regrinha diz o seguinte: usa-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas com conectivo deslocado. Opa, muita atenção. Significa que se esse conectivo estiver no meio, estiver deslocado da posição normal dele, que geralmente é no início, você vai usar o ponto e vírgula. Vamos ao exemplo. Ficarei com a casa. Ó, não posso, porém, pagá-la à vista. Aqui eu tenho uma oração coordenada adversativa, né? Caberia, mas, porém, todavia, entretanto, ok? Por que tem um ponto e vírgula aqui, professora? Porque vejam que aqui tem uma sequência de vírgulas. E a conjunção não foi utilizada aqui. Se a conjunção tivesse sido utilizada aqui,
a vírgula viria apenas uma vírgula, não o ponto e vírgula, certo? Então, se eu tenho aqui uma primeira oração, ficarei com a casa. Não posso, porém, pagá-la à vista. Aqui cabe a utilização do ponto e vírgula. Caso não quisesse usar o ponto e vírgula, aí você colocaria vírgula, porém não posso pagá-la à vista. Simples assim, tá? No segundo exemplo, nós temos uma frase, uma oração coordenada conclusiva. Olha só. Venceremos. Oração coordenada. Não fiquem, portanto, assim tão tristes. Então, neste caso, eu tenho ponto e vírgula por quê? Porque eu já tenho um conjunto de vírgulas aqui. Para não repetir, né, porque eu tenho uma oração coordenada adversativa e conclusiva, eu devo usar o ponto e vírgula. Se eu não quisesse usar o ponto e vírgula, quisesse colocar a vírgula, como é que ficaria? Vencemos, portanto, não fiquem assim tão tristes. Simples assim, certo? Então, o primeiro caso do uso do ponto e vírgula nos diz que o ponto e vírgula deve ser utilizado para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas em que o conector estiver deslocado, certo? Estiver no meio da frase. E aí, voltando para aquele slide que nós estávamos, olha só. A regra 2 diz que o ponto e vírgula também permite organizar blocos de orações coordenadas que já apresentam vírgulas em seu interior ou que sejam muito longas. Então, se eu tiver uma oração coordenada muito longa e não quiser ficar ali entupindo de vírgulas, porque isso fica estranho, soa estranho para o leitor, isso pode causar uma confusão na leitura, tá? Você vai usar o ponto e vírgula. Então, vejam aqui. Em criança, era um menino tímido, mas inteligente. Então, aqui eu tenho uma primeira oração, percebam, separei por ponto e vírgula. Aqui, eu já vou ter uma segunda oração. Quando o moço era esperto e alegre, ponto e vírgula. E aqui, eu já tenho uma terceira oração. Agora, como homem maduro, tornou-se um chato. Então, vejam que, como eu estou querendo falar de alguém sem utilizar conectores entre as orações, né, eu vou utilizar o ponto e vírgula, porque eu tenho uma frase extensa e porque no interior dessas orações já existem outras vírgulas, certo? A regrinha 3 nos diz o seguinte: utiliza-se ponto e vírgula quando houver a necessidade de se enfatizar uma comparação ou um contraste. Vejam o exemplo. Os 4 primeiros anos de seu governo foram marcados por grandes obras e feitos. Os 4 últimos por denúncias de corrupção e favorecimentos ilícitos. Vejam, pessoal, que aqui cobre o ponto e vírgula porque claramente eu não tenho uma conjunção. Eu poderia simplesmente colocar assim, ó, já os 4 últimos e não usar o ponto e vírgula. É errado, professor, usar o ponto e vírgula? Claro que não. É uma possibilidade quando você não quer utilizar a conjunção, ok? Então, você poderia ou colocar um ponto final e reiniciar essa oração, aqui onde tem o ponto e vírgula, certo? Ou você poderia simplesmente colocar um conector no lugar do ponto e vírgula, uma conjunção, certo? E aí, por último, o uso do ponto e vírgula também é utilizado, né, principalmente para separar membros de uma enumeração. Então, olha só, aqui eu tenho o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, né? E aí nós podemos perceber, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se os brasileiros. E aí eu venho no inciso 1, olha só. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ponto e vírgula. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ponto e vírgula. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano. Ponto e vírgula. Tá? Então, quando eu vou separar membros de uma enumeração, de uma lista, por exemplo, eu utilizaria o ponto e vírgula, certo? Gente, é basicamente esse o conteúdo. Assistam a aula, né? Se você chegou aqui é porque você assistiu, óbvio, enfim. Não deixem de ler o material, certo? E uma boa prova para vocês, um bom final de ano letivo. Eu desejo tudo de bom. Um abraço a todos.